Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Bournemouth, né? E eu confesso que eu tô fazendo esse vídeo, aliás, né? Não só por isso, né? Mas talvez principalmente por conta disso, que é o fato de terem jogado hoje Bournemouth e Watford, dois times que rendem bem abaixo, e o Watford principalmente, né? Porque se pensava em voos maiores para essa temporada. E como foi o jogo isolado de domingo, isso chamou muita atenção, né? No Twitter, principalmente do Brasil, chegou a ser Trending Topics, né? O jogo, né? Que é curioso, né? Duas equipes da parte de baixo na tabela. E, assim, geralmente esses jogos, né, das equipes menores, né, com todo respeito, claro, a Bournemouth e Watford, mas geralmente esses jogos, eles são do horário aí de meio-dia ou 11 horas, horário de Brasília, né? Então eles chamam menos atenção porque é a hora onde tem o maior número de jogos e geralmente jogam um ou dois times maiores, né? Da parte de cima. Então, geralmente chamaria menos atenção. Como foi o jogo isolado, chamou a atenção de muita gente e no Twitter, principalmente, chegou a ficar, não um alvoroço, né, mas bastante pessoas comentando sobre os dois times. E por que eu não vou falar tanto do Watford? Porque assim, o Watford é uma questão diferente da do Bournemouth, porque é mais time que o Bournemouth, né? Questão de investimento principalmente. E agora com o trabalho do Nigel Pearson, parece ter de fato se tornado um time um pouco mais seguro defensivamente, mais cirúrgico, com estilo de jogo mais seguro mesmo para a sequência de temporada, é o que tudo indica vai se recuperar e terminar nas posições intermediárias. Então é algo que não chama muita atenção, né? Chamou muita atenção no primeiro momento, eu falei muito aqui, inclusive falei no primeiro momento do bom desempenho do Watford, que o time vinha jogando bem desde o início da temporada. O Watford nunca chegou a jogar um futebol horroroso, muito pelo contrário. Inclusive tem vídeo no meu canal falando sobre isso, do período que o Ralf Gracia ainda treinava o Watford. Pra vocês terem uma ideia, ele já foi demitido, o Kik Sanchez chegou, já foi demitido, e agora na sequência com o Nigel Pearson parece que vai se desenvolver com um time mais seguro. Mas enfim, você pode conferir esse vídeo que eu fiz falando aí no momento que o Ralf Gracia estava no comando técnico da equipe, né? Que era que os resultados não podiam ofuscar o bom futebol que o Watford jogava. E como tem elenco, como já tinha um trabalho bem estabelecido, por mais que tenha sido interrompido em dois momentos, agora com o Nigel Pearson o time parece ter encontrado um nível de atuação mais seguro, né? Mas enfim, vou falar do Bournemouth, né, que vocês até podem estar vendo aí pelo título do vídeo, que na minha opinião é o time mais azarado. Óbvio que não é só azar que dá pra definir não, né? O que pode explicar o que acontece na temporada do Bournemouth, mas enfim, óbvio que tem os fatores técnicos, né, questão tática, enfim. Mas o azar é algo que na minha opinião pesou bastante e por isso que ao meu ver, óbvio, né, tem um pouco mais do fator humorístico também, né, pra chamar atenção, né, do seu time mais azarado. Obviamente não é só isso, mas enfim, vou desenvolver isso um pouquinho mais. Só dando uma contextualizada, o Bournemouth foi campeão na segunda divisão em 14-15, chega na Premier League em 15-16, e uma das marcas do Bournemouth foi não só o fato do time permanecer com bastante segurança na Premier League, né, nunca precisou brigar até as últimas rodadas para permanecer, né? Sempre permaneceu ali, conseguiu a sua permanência ali na 34ª, 35ª rodada, sempre foi um time bem seguro, mas não só pelos resultados, mas como desempenho dentro de campo. Um time sólido defensivamente, muito vertical nas transições, muito rápido, né? Com jogadores de velocidade, sempre foi um dos times bem interessantes de se ver, sempre foi um dos times que chamou bastante atenção, né? Ainda mais por ser de uma cidade bem pequena, uma cidade bem interessante por sinal, né? As cidades geralmente cidades pequenas de países desenvolvidos, via de regra, são cidades bem legais, bem interessantes, né? Geralmente é bem legal ver as histórias a relação dos torcedores com o clube, né? Bem legal, né? Essas histórias das cidades pequenas, né? Da Europa. Enfim, e economicamente falando, por mais que tenha bastante poder, se a gente pensa, bastante poder econômico em relação aos times de outras ligas, dentro da Premier League a capacidade de investimento é bem menor, mas sempre conseguiu se manter bem, principalmente por conta de ótimos movimentos de mercado. Eu falei isso inclusive no vídeo de apanhado geral. Os movimentos de mercado do Bournemouth sempre me chamaram a atenção, sempre contratações bem interessantes por sinal. Enfim, nessa temporada, por mais que já no período de pré-temporada tenha sentido a notícia do David Brooks, que seria uma ausência por um bom período, né? David Brooks foi o principal armador da equipe, né? Jogador de características criativas mesmo, né? Seja por dentro, seja aberto para o lado direito, né? E como já desde o início não se tinha, já sabia que ele ia perder um bom pedaço da temporada, isso era um dos pontos negativos. As contratações que o Bournemouth fez e a própria expectativa deixada pela boa temporada 18-19 de alguns bons jogadores faziam com que o Bournemouth ameaçasse boas projeções no campeonato.
Então tinha perdido o David Brooks, que era o principal armador, né, da criação de jogadas mesmo, mas tinha contratado o Harry Wilson, de ótima temporada do Derby County, falei inclusive isso no vídeo que eu fiz sobre a contratação dele antes da temporada começar. Jogador de ótima projeção também de lado direito, né, ótima batida na bola, né. Ele, Tom Lawrence e Mason Mount foram dos 3 bons jovens da Championship na temporada passada, chamaram muita atenção mesmo, né? E eu nessa temporada nem tô acompanhando tanto a segunda divisão, para ser bem sincero com vocês, mas na temporada passada foram um dos jogadores que mais me chamaram a atenção, os jogadores mais legais de se ver individualmente falando, né? E o entendimento dos 3 também era bem interessante, na Mason Mount, inglês, Tom Lawrence, Harry Wilson, galeses, né? O Tom Lawrence até de nível um pouco abaixo, né? Até também de um pouco mais idade que os outros 2. Mas enfim, tinha chegado o Philip Billing, que tinha sido um dos principais nomes do Huddersfield na temporada anterior, né? O crescimento técnico de jogadores que já tinham rendido muito na temporada anterior. Então você tem Lerma, o próprio Joshua King, o Callum Wilson, o Fraser, que fez uma temporada absurda no ano passado, só não deu mais assistências que o Hazard, né? Você tem a dupla de zaga muito consolidada, né? Tanto o Steve Cook quanto o Ake. O Diego Rico, né? Que era um lateral de boa projeção, né? Quando foi contratado, nem chegou exatamente ser um jogador confiável como se esperava, mas fez algumas boas atuações, né? Era um time que tinha perdido o seu principal armador, mas que, assim, não necessariamente entrava na temporada em baixa, porque tinha contratado bem e se esperava o bom rendimento dos jogadores que haviam rendido bem em temporadas anteriores, né? Mas chega o momento da temporada, chega a temporada 19-20 e já os sinais que o time dava não eram exatamente animadores. E com a sequência da temporada, o que a gente viu foi um time que, e desembocando no jogo de hoje principalmente, como eu falei, confesso que eu só tô principalmente fazendo esse vídeo porque esse jogo ficou em evidência por ter sido um jogo isolado de domingo. Um time muito, parece em diversos momentos abatido dentro de campo, defensivamente muito confuso em diversos momentos, ofensivamente um deserto de ideias, enfim. Vamos desenvolver um pouquinho melhor isso aqui. E claro, né, isso passa por uma série de coisas, não só pelo azar, mas também por outras questões. Então tem o azar das questões das lesões, não só de jogadores importantes, mas de jogadores que nunca conseguiram ser confiáveis por conta desse aspecto físico. Então você tem o Callum Wilson, um dos principais artilheiros da história do clube, que não consegue manter uma sequência longa de jogos para ser um jogador confiável por conta das lesões. O Lerma, mesma coisa, jogador que quando jogava, um jogador de extrema importância, de muita capacidade de intensidade por dentro, de recuperar, iniciar as jogadas, tem bom passe, boa capacidade técnica mesmo, mas não é confiável por conta das lesões. Você tem o Billing, que chegou a atingir um bom nível em alguns momentos, mas não conseguiu se regular na questão técnica mesmo. Tanto Steve Cook como o Nathan Ake, que era uma dupla de zaga muito interessante, se machucaram e perderam boa parte da temporada. Você tem a dupla de laterais, né? O Charlie Daniels, que nem é tanto uma referência técnica, né? Mas é uma referência psicológica mesmo, do fator anímico, do líder dentro de campo. Um dos líderes dentro de campo se machucou, perdeu, né? Não deve voltar nessa temporada. O próprio Adam Smith ficou fora por um período. O goleiro, né? O Begovic não chegou a atingir o nível esperado. O Boruk também não. Alternou bons e maus momentos. No segundo momento na temporada passada atingiu um nível bem ruim mesmo. Se machucou, ficou fora do time. O Aaron Ramsdale, até que é um goleiro que é um dos bons pontos positivos, mas que também tem se lesionado. Hoje nem jogou, né? Jogou um outro jovem. Então, assim, é um time que reuniu o azar de perder peças, né? Como, por exemplo, num bom período da temporada, Steve Cook, Nathan Ake e o David Brooks desde o início. Tendo jogadores importantes que não conseguem ser confiáveis por conta das lesões, então você tem o Lerma, você tem Callum Wilson, por exemplo, jogadores que não conseguiram atingir o nível técnico esperado de outras temporadas, e nisso talvez o principal, o cara que mais chama atenção talvez seja o Ryan Fraser. O Ryan Fraser jogou muito. O Ryan Fraser é um jogador de boas temporadas na Premier League. Temporada passada foi o auge dele, foi um dos ótimos jogadores da Premier League. Só não deu mais assistência que o Hazard, né? Jogador de lado, de velocidade, até boa capacidade técnica, de boa visão em diversos momentos para as jogadas de velocidade, para os dribles de velocidade. Faz uma temporada terrível, não consegue fazer a diferença como fez em outras temporadas, né? Você tem o Solanke, que é até um jogador muito dedicado, se esforça muito, mas em alguns momentos se esbarra na tomada de decisão. Em diversos momentos até parece ter uma dificuldade com a progressão da bola, né? O Harry Wilson não atingiu o nível esperado. O Harry Wilson é uma das maiores decepções, por mais que nos últimos jogos venha conseguindo recuperar um nível minimamente aceitável. Hoje, em diversos momentos, ele apareceu para jogar por dentro, já no segundo tempo.
onde o clima do estádio era bem desanimador, né? Era um clima bem de velório mesmo, no Dean Court, né? Vitality Stadium, né? Por causa dos naming rights, enfim, da empresa de seguros. E o Harry Wilson em diversos momentos aparecendo como meio campista por dentro para iniciar as jogadas, mas nada que fosse muito efetivo. Ficou bem desanimador. É um time que sofreu, como eu falei, as lesões de jogadores importantes, jogadores que não conseguem manter o ritmo por conta das lesões e de jogadores que tecnicamente não conseguiram atingir o nível esperado. Talvez, pontualmente falando, os jogadores que tecnicamente se destacaram nessa temporada, a gente pode falar do Nathan Ake como defensor, perdeu boa parte da temporada, não boa parte, né? Perdeu alguns jogos ali no período ali de meados de novembro, dezembro, por conta de lesão, mas o Joshua King talvez seja o jogador que mais se destaca nesse sentido. O Dan Gosling também vem fazendo bons jogos, né? Fez gol contra o Chelsea, vem até tendo algumas atuações bem seguras por dentro, mas é um jogador que tecnicamente talvez não seja o que o Bournemouth possa, assim, talvez não seja exatamente o que o Bournemouth possa ter no máximo, assim, tem melhores opções, né? O Billy, o próprio Lermar, o Lewis Cook, quando está disponível de lesão, chegou a fazer boa temporada, boa primeira metade da temporada passada, se machucou, perdeu um bom período aí também na temporada, voltou, mas tecnicamente ainda não consigo fazer diferença, né? Talvez o restante da temporada possa ser interessante, mas enfim, é um time que conseguiu reunir uma série de aspectos negativos em um período como um todo, né? O Denilman Groenveld, acabei esquecendo dele, jogador holandês, né, de lado, um meio aberto, até de boa qualidade técnica, se machucou, deve perder o restante da temporada. É outro jogador que tecnicamente poderia contribuir, mas que por conta das lesões o Bournemouth perdeu, né, para essa temporada. Enfim, é bem complicado, né? Jordan Ibe e Junior Stanislas, jogadores que de bastante tempo na equipe, que nunca conseguiram atingir um nível satisfatório e confiável tecnicamente. Também questão de lesão. Jordan Ibe, por exemplo, é um jogador que nem sempre está disponível. Agora o Stanislas também está machucado. Enfim, é realmente uma pena, porque é um time simpático, é um time que faz ótimas campanhas, muito seguras e com nível de jogo, aliás, com um estilo de jogo bem satisfatório mesmo, bem interessante, vertical, veloz nas transições, e que por conta de uma temporada de completo azar, ao que tudo indica, caminha para se complicar bastante no campeonato. Enfim, e junto a isso também parece ter um Ed Howe completamente perdido e não conseguindo fazer esse time reagir. E hoje isso ficou muito evidente, ficou bem triste mesmo para o torcedor e o clima era bem de baixo astral mesmo no estádio. Enfim, eu não vou, óbvio que eu não prevejo o futuro, mas enfim, eu acho muito difícil, eu acho que é muito difícil ver uma reação nesse time. Porque mesmo em questão de nível de jogo, o Bournemouth nessa temporada, a questão de nível de jogo do que já conseguiu atingir em um período da Premier League, né, nas últimas temporadas, né, desde quando subiu em 2016, o nível de jogo não consegue ser mais satisfatório como era, e em questão de resultados o time se complica cada vez mais. Então a situação está bem complicada, eu acho que é aquele negócio, né, por isso que eu falo que é um time azarado. Lesões, jogadores que não rendem exatamente tecnicamente, jogadores que não são confiáveis por conta das lesões e um trabalho que aparenta ter chegado no nível máximo e hoje vive um viés de queda. Enfim, essa é a minha opinião, né? Sinta-se livre aí embaixo para dizer as razões pelo qual você acha que o Bournemouth se encontra nessa situação. Enfim, é uma pena porque é um time simpático, é um time muito interessante e que realmente é uma das grandes atrações, não grandes atrações, mas é uma dos times mais interessantes de se ver nas últimas temporadas. E ao que tudo indica, caminha para uma situação bem complicada. Mas é isso, né? Essa aqui é a minha opinião. Sinta-se livre para discordar, concordar, enfim, nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.